Eu dirijo a Cristina Panella Planejamento e Pesquisa, que desde 2013 é uma empresa que eu faço questão de dizer o tempo todo de inteligência em pesquisa e planejamento, que desenvolve também abordagens exclusivas e próprias, principalmente na área de imagem e reputação. Tá? Então, esse é o nosso maior foco. Claro que a gente tem também grandes estudos em toda a área de monitoramento, eu vou comentar com vocês hoje, mas a gente trabalha nessa área que é o tempo todo do pensar, né, onde a gente tem que tentar trazer, né, das pessoas, organizações, aquilo que pode haver de mais intrínseco a elas e que permita entender como as imagens se formam, como a reputação se constrói e, principalmente, porque é o objetivo de qualquer pesquisa, como é que a gente pode atuar sobre isso, né? Quais são aqueles fatores que são efetivamente determinantes e que nos permitem atuar de maneira efetiva para mudar um cenário. Então, o que eu trouxe aqui não é um case, porque é um pouquinho uma pensata. Eu sei que a palavra é velha, mas eu também não sou lá tão nova, né? E é uma pensata porque eu sou uma pessoa, sou absolutamente fã de tecnologia, de máquinas, os meninos conhecem, mas realmente insisto o tempo todo que tecnologia, para mim, é uma caixa de lápis de cor, quer dizer, aquilo com que eu desenho melhor aquilo que eu já projetei e que eu tenho a todo momento, e essa é uma das razões pelas quais eu gosto de trabalhar com as funks, que refletir muito antes, né, de usar qualquer ferramenta. Ou seja, e essa reflexão, são esses pontos teóricos que a gente estabelece, são as premissas de análise que a gente usa, é que vão dar todo sentido depois ao esqueleto dos números, né? Eu digo, é isso que traz, que é a parte da carne e do sangue da pesquisa, né? Que traz e reveste o esqueleto dos números. Então, para começar justamente com as premissas, né? E o Kotler tem uma frase excelente que diz que toda empresa funciona no meio ambiente de públicos, né? E eu acho excelente porque o cara que é considerado o papa do marketing vem falar para a gente em públicos, né? Claro, ele falou em meio ambiente também, mas na época não era aquele meio ambiente de hoje. Mas, assim, de falar de públicos e dizer, olha, qualquer que seja o estudo que você faça, ou qualquer que seja a ação que você for empreender de marketing, né, se você não levar em conta os públicos, você pode não ter tanto sucesso. Né? E quando a gente fala em levar em conta o público, não é levar em conta o público-alvo, o target, tudo isso, porque isso realmente a gente tem que levar em conta. Tá? Mas é levar em conta aquela pessoa de carne e osso e, principalmente, ideias, sentimentos, emoções e mãos no Facebook que está na sua frente. Tá? Então, essa é a primeira coisa para a gente lembrar. E eu sempre começo dizendo o seguinte, também não vale, ou não vale a pena, a gente pensar qualquer que seja o estudo de um desk research, uma pesquisa super sofisticada, a partir do próprio umbigo. O que eu chamo de a partir do próprio umbigo? Se eu não levar em conta o cenário concorrencial, o meu estudo terá valor absoluto, mas ele não terá valor relativo. E o que isso significa? Significa que, já desde Piaget, as definições na cabeça das pessoas acontecem por comparação. Então, eu defino a posição de uma empresa em relação a outra do mesmo setor. Eu defino market share, vocês sabem isso, em relação a outra participação. Eu defino, inclusive, um novo namorado ou companheiro em relação a outro. Né? Se alguém muda de namorado ou companheiro aqui, chega em casa e diz, poxa, estou saindo com uma outra pessoa, a primeira pergunta que fazem é, como é que ele é? Né? E a resposta, invariavelmente, é, ele é mais mão aberta que... mas ele come menos que, ele é mais falante que. E isso é Piaget dizendo para a gente, a mente humana ela só consegue definir por comparação. Né? O mesmo acontece quando a gente pensa na imagem de empresas. Então, se o market share é um conceito muito bem aceito e claro para a maior parte de nós, eu sempre digo que sobre esse market share, quer dizer, sobre essa plataforma, de alguma maneira, existe alguma coisa que não tem as mesmas referências, né, a mesma repartição, e que a gente chama de image share. Né?
Isso não tem nada a ver com share of mind, não estamos falando de medidas de marketing, estamos falando só de conceitos mesmo, a gente pensar, de premissas. Então, o que acontece aqui? Eu posso muito bem, por exemplo, a Sphinx pode deter essa participação do mercado, felicitem, né? Essa participação do mercado, e ter esta participação no mercado de imagem, o que eu chamo de mercado de imagem. Então, o exemplo mais claro disso, gente, foi a Solan e Bombril. Né? Não sei se vocês se lembram, mas quando a Solan aparece, o Bombril estava com uma certa dificuldade por problemas econômicos na Parmalat, tudo isso. Tinha, inclusive, parado, né, todos os anúncios feitos com o Carlos Moreno, mas sentou nos louros, que tinha 100% do mercado, sabe? E a Solan aparece querendo disputar um mercado com uma dificuldade enorme, porque a teoria do marketing diz assim, bom, entre com um preço menor que o seu concorrente. Gente, era lã de aço, a diferença era 53 para 54 centavos o preço. Qual seria a dona de casa que mudaria uma marca só por causa disso? Tá? Então, o que a Solan fez? Ela não tinha todo o ativo que tinha o Bombril e nem a distribuição. Então, ela entrou pesado na área de comunicação, com mascote, muita gôndola em supermercado, muita coisa assim. A Bombril não reagiu a tempo, ela não tinha nem dinheiro, né, para reagir a tempo, então ela ficou sentada sobre aquilo que ela tinha. E o que acabou acontecendo? Hoje, a parte de mercado das duas é 50%. Né? Mas o que será que é melhor? Ter menos imagem e mais mercado, ou mais imagem e menos mercado? As duas situações são, eu não diria complicadas, mas elas têm características. Se você tem mais mercado, tá, você está numa posição de vulnerabilidade, porque novos concorrentes querem entrar e vão tentar atacar. Então, você vai ter que manter um nível, inclusive, de investimento relativamente alto, não é por causa do mercado, mas é para evitar os concorrentes. Se você tem uma parte de imagem maior do que a de mercado, o que acontece? Inclusive, financiamento bancário você tem, mesmo que você não tenha o lastro. Tá? Mas hoje você já considera, né, as questões de imagem para um financiamento bancário. Então, você tem. Só que, da mesma maneira, você tem que entregar depois. Então, são características que a gente deve levar em conta, principalmente porque eu não conheço, salvo talvez hoje no caso de Solan e Bombril, eu não conheço situação de market share onde isso seja totalmente equilibrado. O equilíbrio é o que a gente busca, mas não é. Então, a gente tem que começar a estudar a partir daí, ou seja, levando em conta já a concorrência. Daí, uma outra coisa é que aspectos, né, e que áreas eu vou trabalhar e pesquisar. Bom, quando eu estou falando de imagem e marca, né, eu tenho tudo aquilo que é relativo à exposição da marca. O que é a exposição da marca? Tudo que sai nos jornais, revista, Facebook. Isso é um nível de exposição da marca. Posso ter toda a parte de anúncios, posso ter toda a parte de campanhas, uma série de outras coisas assim. Mas são todos aqueles dados que eu digo, onde a nossa apreciação sobre a marca, ela se dá sobre um objeto qualquer, que já é a expressão da marca. Tá? É o jornal, é a rádio, é a TV, são campanhas. Um outro nível que eu tenho para trabalhar é o da percepção da marca. E o da percepção da marca já é aquele nível onde você pergunta para as pessoas, né, o que elas entendem sobre a marca. E o terceiro é o da comunicação da marca, que aí são todas as avaliações de campanhas e tudo isso, sempre falando aqui e aqui, né, com o público-alvo. Enquanto que aqui, não. Aqui eu estou já analisando o que o jornalista produz, o que o radialista produz, o que as pessoas produzem nas mídias sociais. Tá? Bom, a gente tem que lembrar, então, que o que a gente faz, né, as ações e estratégias que a gente desenvolve, elas têm o objetivo de difundir e fortalecer a imagem e reputação das instituições, né, entre stakeholders ao longo do tempo. Então, se a gente não perder de vista que a gente tem esses 3 itens a cumprir, tá, isso vale, inclusive, para... como foi dado exemplo na palestra anterior da Gol, inclusive nos painéis de indicadores e tudo isso, eu preciso ter o dado de como isso está repercutindo no meu número global, tá? De como isso está sendo percebido, aqui no caso pelos clientes internos, e ao longo do tempo. Eu preciso ter isso muito claro, senão
novamente, eu tenho um bando de dados, né, e não um banco. Então, lembrar sempre, objetivo, atores e período. Né? Isso é vital. Esqueça essa coisinha roxa que saiu sem querer. Uma outra premissa que é fundamental para a gente pensar esse tipo de pesquisa é o prisma das percepções, ou seja, como se formam as imagens. Afinal de contas, da onde vem isso? Né? Como é que a pessoa, quando eu pergunto para ela qual a imagem que você tem numa empresa, ela me fala, mas da onde vem isso? Né? Então, uma vez tentando explicar isso, eu lembrei do prisma que a gente aprende na aula de ótica, né? Entra uma luz branca e sai em 7 cores, e imaginei o seguinte, imagine que esse prisma é uma empresa. Sobre ele, tá, o que nós vamos ter, a imagem é uma resultante de várias coisas. Do quê? Tá? Da visão que tem o público interno, da percepção dos associados, dos clientes, do Congresso, dos órgãos de defesa do consumidor, dos governos, formadores de opinião, academia, imprensa, sindicatos, acionistas, entre outros. Então, é o conjunto dessas percepções, que representam cada uma das cores, que forma a imagem. Por isso que a imagem, se eu quiser, ela é resultante, gente. Ou seja, se eu quiser mudá-la, não adianta eu vir aqui. Para mudá-la, eu tenho que conseguir alterar a percepção que cada um desses públicos tem. E é por isso que, quando a gente faz uma pesquisa com diferentes públicos, mas dentre eles os stakeholders de uma mesma empresa, a gente tem que tratar cada um como se fosse uma única pesquisa, ou seja, eu tenho que ter a amostragem suficiente para poder falar qual é a percepção do governo, porque ela é muito diferente da mídia. E se eu fizer uma amostra única, que normalmente é menor, composta por todos os públicos, ao final eu vou ter até aquela coisa que de 0 a 10 vira média e que, no caso, pode virar, com perdão da palavra, média. Bom, pesquisas em comunicação e marketing têm núcleos comuns. Então, na área da comunicação, realmente, a gente costuma trabalhar a questão da comunicação, da percepção e da exposição, como eu mostrei a vocês. Ou seja, a gente está trabalhando imagem e marca todo o tempo. Na área do marketing, a gente costuma trabalhar a preferência, a satisfação e as questões de comercialização. Se você olhar bem, exposição, que eu falei para vocês, é, por exemplo, o que sai publicado no jornal, então eu nem pergunto para a pessoa direta, e comercialização, que é o tanto que é vendido, ou seja, não é o que eu pergunto direto, eu tenho um núcleo comum, né, entre toda a parte de mercado. Eu tenho que assumir também que a parte de comunicação e percepção tem uma influência certeira nos meus índices de satisfação e preferência. E, do mesmo jeito, do outro lado, né, eu tenho que pensar que comunicação, exposição e percepção também podem receber inputs de preferência. Ou seja, eu tenho um núcleo comum que permite que a gente trabalhe de forma transversal tanto as questões de marketing como as questões de comunicação. Rapidamente, quando a gente faz estudos e pesquisas sobre a marca, a gente vê que marca é bem diferente de reputação. Né? Marca é um conceito de marketing, mede apelo e recall, enquanto reputação é um conceito apoiado no relacionamento. E aqui a pesquisa volta a ter muita força, inclusive a pesquisa em face a face. Se bem que, vocês estavam falando sobre taxa de respostas de online, isso realmente depende muito do relacionamento. Eu acabei de fazer uma pesquisa com 52 líderes de comunicação interna de 17 dos maiores setores econômicos e eu tive 60% das respostas online. Eu completei o restante. E são pessoas que realmente são difíceis de ter. Tudo depende também de como você se envolve. A técnica, eu acho que está se esquecendo um pouco no online, a técnica de redação de questionários, entendeu? Mais envolventes, e não aquela coisa que seja tão do esqueleto. Bom, enfim, a gente, quando trabalha sobre reputação, trabalha sobre o juízo de valor das empresas. De uma maneira rápida, se eu tiver que fazer um questionário e eu perguntar para as pessoas que produto ela compra ou gosta, na realidade, eu estou na área do market share e a ferramenta que influi isso é publicidade. Né? Agora, quando eu já pergunto para ela o que ela prefere, né,
Eu já estou na ferramenta da comunicação e trabalho com image share. Mas a gente não está fazendo a reputação, gente, porque reputação é uma coisa que são 2 passos além. Porque, para medir a reputação, a única pergunta que conta é essa: em que empresa você confia? Tá? E ela não se deduz das outras. Tá? E, para você chegar nisso, né, porque você mede o quê? Posicionamento, experiência, julgamento que tenha, é um passinho além, né? Sempre passando pela imagem. E a ferramenta aqui é relacionamento. Tá? Então, quando a gente volta na tríade das marcas, só para vocês terem uma ideia, nós temos, por exemplo, o índice de imagem e reputação, que mede isso de alguma empresa. E, para dar um exemplo para vocês, porque a gente fez recentemente, via Sphinx, o índice de imagem e reputação da Fiesc, em Santa Catarina. Então, foram 11 públicos estratégicos, quer dizer, 11 stakeholders, né? 2.000 e poucas entrevistas para tudo isso. E é um índice que parte de todas essas premissas para depois poder conseguir fazer uma leitura transversal. Na exposição da marca, a gente tem o Observatório 3D, que é de monitoramento de mídias sociais, jornais, mídias tradicionais e sites. E na percepção e comunicação da marca, a gente trabalha diagnóstico de percepção e imagem de marca. Na questão, eu trouxe muito rapidamente para vocês, a pensar depois, né? Quando a gente trabalha com a pesquisa em comunicação e reputação, a gente tem visto muito por aí, né, uma coisa que eu chamo de o método avaliativo, que o objetivo é traçar meta quantitativa, né, e o método sintético, que é a elaboração de índices. E tem havido uma profusão de índices. Né? E aqui eu queria deixar mais uma reflexão com vocês, porque o método sintético, né, quando a gente faz índices, o fundamental é elaborar rankings. Tá? É isso que se faz para dar publicização às coisas. É diferente do índice que você faz para a empresa. Tá? E aí a gente tem métodos com drivers fixos, como o do Reputation Institute, você tem métodos mais consultivos, como o nosso, mas o que eu queria mostrar mesmo é o seguinte: todos eles têm alcances e limites, e é isso que eu acho que nós que somos profissionais da área deveríamos estar o tempo todo com isso em mente. Tá? Quando o recurso é quantitativo, tá, é ótimo, porque eu posso estabelecer metas, tá, mas eu tenho uma ilusão da medida única. Tá? Então, isso é muito delicado, principalmente quando você tem várias medidas, por exemplo, em uma empresa ou uma coisa assim. Quando ele é quantitativo, ele permite resumir objetivos, mas ele me dá a ilusão da transparência, porque quando ele fala as 500 maiores empresas para se trabalhar, parece que a única linha que existe, como se fosse etnocêntrica, é essa, 500, 499 e tal, quando você pode ter outros critérios. Tá? Mas a gente acaba comprando aquilo. O recurso ao rankings permite comparações, mas dá a ilusão da classificação. Né? Você fica, eu sou o terceiro lugar. Terceiro do quê? Né? Terceiro naquela lista, naqueles drivers. Né? E o recurso aos drivers fixos, que a gente usa, que são critérios transversais, eles são muito bons, mas eles trazem a ilusão da generalidade, como se esses recursos fossem os únicos que a gente pudesse ter. Para deixar a mensagem para vocês, é uma clara dissociação entre diagnóstico e mensuração de resultados, e eu acho que a gente tem que voltar um pouco a qual é o diagnóstico, o que se pretende com aquilo, né? E relativizar um pouco as medidas, porque é muita medida, porque inclusive os softwares nos permitem isso. Tá? Os pilares continuam os mesmos, né, da combinação da proposta de valor com os stakeholders. E, por fim, ainda anteontem, né, eu vi esse texto, que eu achei muito, muito bom, porque era como medir relações públicas, onde o cara diz exatamente isso, que não existe bala de prata. Né? Não existe bala de prata, e ele fala, a razão pela qual não existe é que cada companhia e organização é única. Né? E, então, como é que a gente vai poder medir o sucesso, né, de uma relação que não seja única? Isso vale muito para a gente lembrar da questão dos rankings, justamente. A gente não pode comparar coisas que não são comparáveis. Tá? O número em si parece que a gente está tratando da mesma coisa, mas quem concebe o indicador é que pode dizer. Ok? Obrigada, gente. Era isso que eu tinha. Se tiverem alguma pergunta, como eu não vou poder ficar, infelizmente, não vou poder bater papo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor, a hora é agora.
Eu trabalho em outra área de consultoria ambiental, mas a gente trabalha muito com pesquisas de stakeholders desconhecidos. Acho que diferente dos outros cases que trabalha muito com questão interna. Como é que você atingiu 2.000 stakeholders nesse trabalho? Com pesquisa. Né? Na Não, realidade, sim, é o seguinte, mas que método, por exemplo? Você encaminhou online? Foram pessoas... Não. Assim, varia, o método varia sempre segundo o público, tá? Porque a gente tem que adequar o melhor método para cada público. Então, claro, por exemplo, para colaborador, foi online. Só que antes do online, tá? No caso específico de colaboradores, a gente teve 8 grupos focais. Até porque Santa Catarina, eu sempre brinco que não é um estado, é um conjunto de cidades-estado, né? Porque as pessoas se brigam ali. Então, mas aí, no grupos focais, não entra, por exemplo, os funks? Você conseguiu adaptar de alguma forma? Não entra os funks. Aí, depois, no online, entra os funks, normal. Com a maior parte dos outros públicos, alguns foram online, mas a maior parte deles foram entrevistas por telefone. Né? E aí você pode trabalhar da mesma forma que você trabalha online. Na realidade, você pode ter a máscara e ir preenchendo, certo? E depois fazer todo o seu processamento. O mais importante é que o Sphinx permitiu, por exemplo. A gente quebrou um pouquinho a cabeça, claro, porque a gente nunca lembra, né? Mas assim, de você ter... Porque a tendência da minha equipe, vou ser sincera com você, era de trabalhar cada público como se fosse uma pesquisa, por causa do número, inclusive. Né? E o próprio Sphinx nos disse assim, não façam isso. Quer dizer, você não tem um único banco com os 11 públicos. Por quê? O questionário não é idêntico, mas ele tem 20% de questões que são transversais, ou seja, que são idênticas a todos, e depois uma parte que é específica a cada público, porque a gente entrega esse relatório transversal e depois um relatório por público. Tá? Então, tem algumas especificidades assim, e a gente pode trabalhar isso com segurança, trazendo só realmente grupos focais e entrevistas feitas com os presidentes e vice-presidentes das áreas, que foram feitas de forma pessoal, transcritas e trabalhadas normalmente. Tá certo, obrigada. Obrigado, Cristina.